Hoje o dia fica marcado pela exposição do ministro da AGU, Jorge Messias, estampado aqui num dos maiores jornais do nosso país, o Estado de São Paulo, ontem no Jornal da Band, e fazendo uma referência que pesa ainda mais no governo, né? Eu classifico o primeiro escândalo no início da CPMI, quando foi revelado que o filho do ministro da Justiça do Brasil, o senhor Ricardo Lewandowski, havia prestado serviço através do seu escritório de advocacia para instituições consideradas sindicatos de fachada, que não é imoral, né, obviamente, mas não é imoral, aliás, não é ilegal, né? É imoral você ter um pai, ministro da Justiça, e o filho prestando serviço de advocacia para esses sindicatos. E hoje é a segunda bomba. O Estado de São Paulo, a AGU, foi alertada sobre INSS e Messias, senhor Jorge Messias, candidato a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ignorou o caso do sindicato de irmão de Lula. Está aqui. E fortíssimas evidências já apontadas por órgãos estaduais da AGU nesse sentido, que apontava que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, aparece um processo interno da AGU de início de 24 que listou 9 principais entidades com aumento significativo de reclamações judiciais e nada foi feito. Presidente Viana, outro ponto aqui, o senhor Carlos Roberto Lopes, presidente da Conafer, que foi fundado em 2011 com a presença do ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, no governo Dilma. 2011, o Lupe estava na foto, se eu não me engano, estava ali Paulinho da Força, também hoje, do Partido Solidariedade. E eu lembro que tinha uma briga entre CONTAG e Conafer numa disputa de mercado. Parecer aqui pontos principais da decisão do ministro André Mendonça, senhor Carlos Roberto, que teve a coragem de chamar um deputado federal aqui e perguntar se o deputado era míope. E eu até me dirigi ao presidente, ao Carlos Roberto, presidente da Conafer, falando o seguinte: se ele tem coragem de falar assim com deputados, imagina como ele trata o homem do campo. Segundo o ministro André Mendonça, Carlos Roberto Lopes, presidente da Conafer, é apontado como líder máximo da organização criminosa. Controlava as ordens de distribuição de pagamentos e articulação política. O senhor Carlos Roberto está foragido da Justiça. Hoje, quarta-feira, o mandato de prisão foi decretado na quinta-feira, portanto, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, é o 6º dia que ele se encontra foragido. 10 mandatos de prisão, 9 presos, e dos 9 presos, e dos 10 com mandatos de prisão, 7 estiveram aqui. Senhor João Carlos Camargo Júnior, senhor Camargo da Camargo Alfaiataria, o senhor tem uma história brilhante, um alfaiate brilhante, um valor agregado à sua marca brilhante. Eu fico perguntando aqui, eu já li, a minha mãe até de 80 anos me ligou aqui, porque quando a Coronel Fernanda perguntou se o senhor havia costurado para a Janja, a minha mãe de 80 anos já ligou, Janja, terno de 100 mil, minha mãe, e como muitos aposentados que estão assistindo. Eu não consigo entender por que o senhor entrou nessa. Assim, não dá para entender, porque o senhor recebeu 24 milhões da Amar, do senhor Felipe, por que o senhor está nesse gráfico, recebendo aqui 31 milhões, envolvido nesse esquema, que são esquemas muito parecidos aqui, desde Maurício Camisotti Careca, Sindinap, Conafer, eles são muito parecidos. E eu fico muito triste de ver uma pessoa de sucesso como o senhor, um empresário de sucesso, que já costurou para tantos brasileiros bons, está envolvido. Eu não consigo compreender, sinceramente, porque é tão gostoso a gente ter sucesso sem depender de político ou de fazer coisa errada, assim. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta simples para o senhor. O que levou o senhor a entrar nesse esquema? O senhor foi pressionado por alguém? Foi usado por algum político? Foi chantageado? Qual o motivo, seu Camargo? Eu acho que todos os seus clientes fazem esse... Está muito alto, vai. Eu acho que os seus clientes fazem essa pergunta, né? Silêncio. Tem certeza que não vai responder? É muito bom responder,
porque o seu destino ele já está traçado. Assim, eu não digo nem para coisa ruim ou para coisa má, mas o seu destino já está traçado. Eu acho que o senhor tem uma chance muito grande de falar. É que nem o Bolsonaro quando esteve na frente do Alexandre de Moraes. Ele podia ter falado tanta coisa ali com o coração, porque fica registrado. O senhor é um pouquinho mais velho que eu só. Eu estou com 48, o senhor tem 50. O senhor tem coisas muito mais positivas na vida do que apenas esse acontecimento. Fica à vontade. Mas eu gostaria muito que o senhor falasse para o seu bem. Desculpa, senhor. Eu fiz silêncio, mas eu ficarei em silêncio. Sério? Então, eu vou aqui. Tem uns pontos que chamam muita atenção da gente e que eu vou ter que fazer essas perguntas, né? Porque é uma pena, eu acho uma pena que a gente separou aqui para fazer as perguntas. O senhor tinha conhecimento de que a Amar Brasil realizava descontos sem autorização de aposentados? Silêncio, me manterei em silêncio. Qual era a relação societária e operacional entre o senhor e Felipe Macedo? Um dos jovens aqui que o PT torna em falar que foi Bolsonaro, mas não foi. Acordo de cooperação no final de 22, ali na transição, e depois vieram 4 instituições dos Golden Boys e mandaram ver, mesmo sendo alertados pela AGU, pela CGU. E qual era a relação societária e operacional entre o senhor e Felipe Macedo Gomes antes e durante os repasses dos descontos associativos? Silêncio, me manterei em silêncio. Qual foi o motivo da sociedade com Américo Monte Júnior e o destino dos lucros dessa empresa? Me manterei em silêncio, excelência. Ótimo. Presidente, eu fico assim cada vez mais estarrecido, mas teve 2 momentos que me chamaram a atenção assim aqui. Um foi o modo como o senhor Carlos Roberto tratou a gente, a certeza da impunidade que ele tinha e que, graças a Deus, essa CPMI está mostrando para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, dados tão evidentes que levam essas instituições a pedirem a prisão dos envolvidos, né? A gente recebeu aqui até quem vendia terno também, mas em Presidente Prudente, o Cícero, operador financeiro, que movimentou centenas de milhões por meio de empresas de fachada, pagou propinas e gerenciou o fluxo ilícito. Nesse caso, senhor Camargo, o Cícero vendia ternos em Presidente Prudente, era muito simples, era vendedor. Não era um alfaiate renomado como o senhor. E aqui a gente passa até a entender a fraqueza do ser humano, porque ele recebia R$20 mil por empresa aberta, cada empresa que ele abria, só que passou nas mãos dele R$300 milhões. E o senhor vendia cada terno entre 10 e 100 mil. Vamos imaginar que um terno de 100 mil tem um custo para o senhor aí explodindo de R$20 mil, coisa que eu acho difícil. É pela sua arte, pela sua marca. E fica, assim, 2 momentos para mim muito evidentes, assim. A maldade explícita do senhor Carlos Roberto, que eu considero, assim, a pessoa mais pesada que passou por aqui. E o senhor eu não consigo nem entender por que o senhor entrou nessa. Acho que todos nós aqui comentamos, né, hoje almoçando, o motivo do senhor ter entrado nessa enrascada. E eu lamento muito pelo senhor não ter dado nenhuma palavra aqui. Eu acho que seria uma janela de oportunidade para o senhor e até para o senhor criar uma expectativa perante os seus clientes de que o senhor é uma boa pessoa, é uma pessoa correta. Então, ainda tem aí mais alguns deputados para lhe fazerem perguntas. E se o senhor puder falar, é uma dica que eu estou dando para o senhor, assim, de coração. Se o senhor puder falar, é ótimo para cá. Aqui tem pessoas que podem, de certa forma, criarem oportunidades e serem agradecidos mediante as informações que o senhor puder passar para o relator Alfredo Gaspar. Muito obrigado. Presidente. Pois não, Excelência. Só fazer uma comunicação, Vossa Excelência permitir. Pois não. Olha, desde cedo tenho recebido de forma insistente que o senhor Carlos Lopes estaria sendo visto na terra indígena Caramuru, Paraguaçu. Fica no sul da Bahia. E recebi 6 e-mails no mesmo sentido, falando aqui porque a própria Polícia Federal pode fazer uma inspeção e, se isso for verídico,
vai forçá-lo a se movimentar. A região não é pequena, mas que pudesse fazer uma inspeção na aldeia indígena Caramuru, Paraguaçu, no sul da Bahia. Mas, presidente, falei isso aí de passagem. Eu vim aqui para dizer que ele citou o nome do Carlos Lopes, para dizer que uma pessoa muito próxima a ele, que ele colocou no centro do esquema, recebeu a visita da Polícia Federal entre quinta e sexta-feira e se matou no sábado, provavelmente se enforcou. Isso demonstra a responsabilidade daqueles que brincam com a vida do próximo. Colocou a moça numa empreitada criminosa, a moça recebeu a visita da Polícia Federal e possivelmente se matou logo em seguida. Apenas 25 anos, uma indígena de nome Iris. Então, presidente, melhor coisa que esse criminoso pode fazer é evitar novas tragédias e se entregar. Obrigado. Pois não, Excelência. Até só como complemento, deputado Luiz Lima, o senhor Marcelino, que veio aqui, né, nós todos percebemos, na quebra de sigilo, estão todas as comunicações dele por escrito, perguntando as contas das pessoas para quem ele depositaria, inclusive parlamentares. Então, Cícero Marcelino, infelizmente, né, a mentira, ela não tem cara, né? Mas uma hora aparece. Mas complementando, senhor presidente, já que o senhor tocou nesse fato, esse Cícero Marcelino e o Tiago da Conafé, irmão do Carlos Roberto, eles tiveram a ousadia de vender uma caminhonete Hilux que estava apreendida na Polícia Federal. A caminhonete foi furtada e eles venderam, e ainda venderam com ágio de R$60 mil. Isso é uma esculhambação. Senhor presidente, só pela ordem para reforçar aqui, a suposta localização do senhor Carlos Lopes, ela inclusive faz parte, olha só a coincidência, o ministro Lewandowski do STF declara de posse permanente ao povo indígena Pataxó, que é Paraguaçu. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!